Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para comentar sobre os 4 estágios da segurança psicológica. Dias atrás eu fiz um vídeo onde a gente publicou nesse canal, publiquei também no Instagram, no nosso LinkedIn, falando sobre a segurança psicológica, né? Fui provocado através deste livro aqui, The Four Stages of Psychological Safety, né? Os 4 estágios da segurança psicológica. E eu comentei um pouco sobre segurança psicológica nessas publicações que eu fiz e perguntei se os colegas queriam que eu fizesse um vídeo comentando sobre o que eu descobri neste livro aqui. Os colegas disseram, yes, faça, por favor. E eu resolvi fazer, né? Fiz um mapa mental com as principais descobertas, e é isso que a gente vai fazer neste vídeo, comentar sobre os 4 estágios da segurança psicológica. Foi difícil, não estou ainda tão confiante assim no meu inglês, mas eu consegui fazer um trabalho que eu acredito ser de boa qualidade. E agora vou compartilhar com você a minha tela para que você possa acompanhar, né, esse nosso achado aí sobre a segurança psicológica. Sem mais delongas, meu filho, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Então tá aí na tela os 4 estágios da segurança psicológica. Eu vou comentar com você sobre o que encontrei no livro. Primeiro, introdução. O Valdez Ludwig, tempos atrás, né, ele gravou um vídeo, acho que lá no início de 2000, ou lá para 98, sei lá, onde ele falou o seguinte: há uma transformação na economia toda. Nós temos uma informação baseada no conhecimento. Ou seja, só se vende, só se compra se tiver conhecimento. Se a economia é baseada no conhecimento, o que importa mesmo para a empresa é a inovação. A capacidade de inovar é o único fator de competitividade que sobrou para as empresas. Aí ele segue falando: inovação só vem de gente. Inovação não vem de máquina. Então, o ser humano passou a ser a chave das estratégias das empresas. E ele disse o seguinte, que o empregador bacana sabe que a única coisa que presta na empresa dele são os funcionários dele. São algumas afirmações muito fortes, né, mas que fazem muito sentido. Ele fala que empresas multinacionais quebram quando perdem a capacidade de inovar. E ele segue dizendo, Valdez Ludwig, não adianta ter o melhor equipamento do mundo se a organização não colocar os seus funcionários em primeiríssimo lugar. Cara, sensacional, fantástico o que o Valdez Ludwig falou nessa apresentação. Vou deixar até o link dela completa na descrição desse vídeo. Vale a pena, viu? Vale a pena. É uma aula sobre mercado de trabalho, realmente. E, como a gente pode ver aqui, a inovação é a moeda de troca. E a inovação só vem de gente. Inovação não vem de máquina. As empresas precisam inovar. E para a empresa inovar, precisa ter liberdade psicológica. O trabalhador precisa ter confiança para poder participar do processo de inovação. Porque se ficar só o dono da empresa pensando em inovação, ele é extremamente limitado. Mas se você tiver uma empresa com 50, 100 pessoas que estão conectadas à empresa realmente e que estão todo o tempo pensando em como melhorar tanto os processos de fabricação, como às vezes até encontrar produtos novos, essa empresa simplesmente vai decolar, né? O que acontece com muitas empresas, onde elas dão ao trabalhador a segurança psicológica necessária para, além de fazer o seu trabalho, poder ajudar a empresa através de processos de inovação, sugerindo novos produtos, sugerindo novos serviços, sugerindo novas abordagens, sugerindo mudanças no processo de fabricação, vírgula, etc. O item 1 aqui da nossa introdução é a abstência da saúde psicológica pode provocar doenças, diminuir a performance e paralisar o potencial. A empresa que, na verdade, precisa inovar, às vezes ela não inova porque não há saúde psicológica. E isso paralisa o potencial
né, tanto do trabalhador fazer a sua atividade simples do dia a dia, como até mesmo no processo de inovação. A presença de medo na organização é sinal de fraqueza da liderança, né? Isso já vem do livro Os 4 Estágios da Segurança Psicológica. E o conceito apresentado no livro segue a progressão baseada nas necessidades naturais. Ou seja, primeiro nós temos a necessidade de ser incluso. Depois nós queremos aprender. Depois nós queremos contribuir. E, finalmente, depois que a gente já está maduro, a gente quer desafiar o status quo. O que é o status quo? É desafiar a mesmice, né, digamos assim. É quando nós acreditamos que a mudança é necessária. Então, basicamente, é isso. Os 4 estágios da segurança psicológica. A segurança para ser incluído, fazer parte do time. A segurança para aprender. E depois que a gente aprende, a segurança para contribuir com a mudança. E depois que a gente consegue contribuir com a mudança, a segurança para desafiar, para ir além do lugar comum, para propor ideias ainda mais revolucionárias para a empresa, vírgula, etc. Olha que interessante, quando você compara, né, você perde a habilidade de se conectar. Você fica comparando uma pessoa com outra, e aí você perde a capacidade de se conectar. Perguntinhas, alguma vez você já julgou alguém por não entender a sua diferença cultural? Infelizmente, né, isso é mais comum do que parece. A gente julga a pessoa baseada no quê? No sotaque da pessoa. Ela fala diferente. É isso, é aquilo. Ele fala mais pausado. Ele fala cantando. Alguma vez você já julgou pela cor de pele? Alguma vez você já julgou pela entonação vocal? Alguma vez você já julgou alguém pela forma dela vestir? E talvez julgou a pessoa por ela ser calada demais, por ela ser falante demais. Pois é, quando a gente julga, a gente perde a oportunidade de se conectar, né? É triste, mas é verdade. Então, segurança para ser incluído, né? O que o autor quer dizer, né? Timothy Clark, o que ele quer dizer quando ele fala segurança para ser incluído? Eu trouxe aqui algumas observações. A necessidade de ser aceita precede a necessidade de ser ouvido. Então, a primeira coisa é você aceitar a pessoa no seu grupo, na sua empresa, aceitar a pessoa como espécie. Por quê? Nós, como espécie mesmo, nós temos o instinto natural de detectar os limites através dos gestos, olhares, expressões e posturas. E através dele nós percebemos se nós percebemos o limite e percebemos se nós temos a permissão, se tem permissão oferecida a nós, para a gente fazer parte do grupo. Ou seja, se nós fomos aceitos ou se nós fomos rejeitados. E o senso de superioridade vem porque temos o injustiçado desejo de ser mais especial do que outras pessoas, né? A gente sempre quer se olhar, não, mas eu sou melhor do que o fulano, porque eu produzo mais, não, eu sou melhor do que o fulano porque eu me visto melhor, sou melhor do que o fulano porque eu sou mais bonita, sou melhor do que... Enfim. Meu carro é melhor, minha casa é melhor, ganho mais, enfim. E isso vai totalmente contra, né, a segurança psicológica. No item 2 aqui, ser ignorado é frequentemente tão doloroso quanto ser rejeitado, né? Se a gente quer que uma pessoa se sinta inclusa, ignorar é tão doloroso quanto rejeitar. Quando o ser humano não consegue aceitação, em alguns casos, ele busca atenção até de forma destrutiva, né? Quantas vezes você já viu pessoas quebrarem coisas para chamar a atenção? Adolescentes fazem muito isso, né? Se envolvem no mundo das drogas, outros se envolvem com colegas que não prestam, outros se pintam todos, outros se envolvem na homossexualidade, alguns fazem muito dessas coisas simplesmente para chamar a atenção dos pais. Bom, a segurança para ser incluída é criada e mantida através da renovada admissibilidade do grupo, em indicadores repetidos de aceitação. O que quer dizer? O grupo tem que admitir a pessoa como ela é. E tem indicadores de aceitação, sentir que ela é aceita. Isso não significa que tem que passar a mão na cabeça para todos os erros que a pessoa comete, não. Nós estamos falando aqui de aceitar a pessoa, e não os erros da pessoa. Ok? É totalmente diferente. A definição de respeito é simplesmente respeito pela individualidade. Uma pessoa é diferente da outra. E ser diferente não quer dizer que necessariamente é ser ruim. É ter o direito e a permissão de interagir com outros seres humanos que somos.
Ao invés de garantir a segurança de ser incluído baseado em ser humano, nós tendemos a julgar a pessoa baseado em indicadores como aparência, status social, bens que possui, quando, na verdade, esses indicadores não valem nada. E, em muitos casos, nós criamos histórias e fatos para justificar que nós somos superiores do que aquela pessoa ali, né? Infelizmente, é isso que acontece. A segurança de ser incluído condena o viés negativo, condena distinções arbitrárias, distinções arbitrárias. Então, nós estamos falando aqui das pessoas que condenam outras de forma arbitrária. E qualquer outra coisa que refuga a verdade que somos iguais em valor e merecemos iguais tratamento. De novo, não se trata de passar a mão na cabeça toda vez que a pessoa fizer alguma coisa errada, mas significa aceitar a pessoa como ser humano que é. E aí, depois da pessoa ser aceita, é que se ela tiver um problema, alguma dificuldade, alguma oportunidade, é começar a trabalhar isso. Uma pesquisa do MIT, que está no livro, atestou que quão rápidos e profundamente nós conhecemos nosso colega de trabalho, mais eficiente torna o trabalho junto. Mais contato e contexto tende a criar mais empatia. Né? Que pesquisa legal, né? Muito legal. Quanto mais rápido e profundamente nós conhecemos nossos colegas de trabalho, mais eficiente trabalhamos juntos. Né? Então, muitas vezes o trabalho em equipe não dá certo porque as pessoas não querem se conhecer e aí, nesse contexto, elas não criam o quê? Empatia. Item 9 aqui que eu anotei, nós incluímos quando somos criança e excluímos quando somos adultos, né? Que coisa! Fantástica essa afirmação aqui e muito verdadeira, né? A criança, ela não julga, às vezes ela até briga com o coleguinha, mas rapidinho já está junto de novo. Então, quando nós somos crianças, nós somos inclusivos. A minha filha, quando a gente vai no parque, ela fica à procura de outra criança o tempo todo para tentar brincar com ela. Ela não quer ficar brincando sozinha, né? Mas a gente, quando é adulto, a gente exclui as pessoas, né? Ao contrário de quando somos criança. Excluímos outras pessoas mais por necessidades não atendidas do que por genuinamente não gostar da pessoa, né? Então, a necessidade não atendida, a pessoa fala fino, a pessoa fala grosso e tal, e a nossa necessidade não é isso, né? A gente não gosta e a gente vai excluir a pessoa. E às vezes nem é nada tão pessoal assim, porque a segurança para ser inclusiva pressupõe que às vezes a pessoa nem se dá o tempo de conhecer outra e já vai logo julgando, né? E as perguntinhas, você trata a pessoa diferente por ter um status alto ou de pessoas de baixo status? Se sim, por que você faz isso, né? Se você puder, comente aí um pouco no comentário sobre isso. Bom, o item 2 da segurança psicológica, ela é a segurança para aprender. Né? Lembra que lá no início a gente falou que a inovação só vem de gente, e a inovação é que salva as empresas hoje em dia, porque por preço todo mundo compete igual, mas quando uma empresa inova, como Facebook, Google, LinkedIn, Amazon, empresas de fundo de quintal que cresceram e tornaram pessoas milionárias em pouco tempo. Por quê? Pela inovação. Mas só há inovação onde há oportunidade de aprender. Segurança para aprender indica que o empregado deve se sentir seguro para se engajar no processo, para perguntar, para fazer experimentos e até mesmo para errar. Né? Afinal, todas as grandes invenções elas vieram de erros. Né? O cara do Facebook ele não acertou logo de primeira. O inventor do avião não acertou logo de primeira. Então, tem que ter o erro para ter o acerto. Santos Dumont, aliás, o Thomas Edison, inventor da lâmpada, não acertou a lâmpada logo de primeira, né? Não existe inovação sem a possibilidade de testar, errar e aprender. Em nossos dias, as organizações literalmente competem baseadas em sua capacidade de aprender. Impossibilitar o aprendizado é o mesmo que tirar o oxigênio que dá vida à organização. O oxigênio são as novas ideias. Quando o ambiente de trabalho diminui, quando ele é duro com as pessoas, ou quando critica duramente durante o processo de aprendizagem, a segurança para aprender é destruída. Então, olha só, isso aqui é muito poderoso, hein? O ambiente de trabalho
diminui, é duro com as pessoas ou critica duramente durante o processo de aprendizagem. E assim, a segurança para aprender, ela é simplesmente destruída, demolida, acabada. Um ambiente de trabalho que garante a passagem segura para a aprendizagem constrói o quê? Potencial, cultiva a confiança, resiliência e a independência. Curioso que muitas empresas até dizem, né, que querem que o trabalhador seja independente, que ele colabore, mas não permite que o trabalhador teste, não permite que o trabalhador erre também. E coloca a culpa demasiadamente em cima dele, oprime e destrói o potencial de inovação, de crescimento e de aprendizado. Segurança para aprender requer que o aprendiz se ejete dele mesmo e desenvolva sua autoeficácia, deixando de ser um mero espectador. E como é que o trabalhador vai fazer isso se ele não tiver liberdade? Sem chance. O ser humano aprende em contexto e não isolado. Quando eles são continuamente influenciados pelo contexto de trabalho, são encorajados e sentem liberdades para serem curiosos e inovar. Então, o ser humano aprende pelo contexto e quando eles são o quê? Continuamente influenciados. E a pergunta é, o contexto de trabalho da sua empresa tem influenciado e tem encorajado os trabalhadores ou não? Se sim, é uma ótima coisa para se pensar neste momento. O item 7, lembre-se, pessoas instintivamente procuram pela segurança para aprender. Olha o que é isso. Ela procura pela segurança para aprender antes de se engajar em processos que permitam de fato aprender. Então, por que na minha empresa ninguém quer evoluir profissionalmente, ninguém quer aprender, ninguém quer colaborar, ninguém quer inovar? Pode acontecer de simplesmente as pessoas, infelizmente, não se sentirem seguras para tal. E às vezes o empregador até acha que dá essa segurança, mas na realidade não dá. Inclusive, esses dias eu estava conversando com um empresário e ele me dizendo, não, na minha empresa sim, a gente dá oportunidade para as pessoas falar comigo, para elas poderem expor suas ideias e tal. E aí, conversando com outros empregados, eles falavam, não, aqui a gente não tem liberdade nenhuma, não. Aqui ele pouco fala com a gente, ele fala com meia dúzia de pessoas aqui na empresa, ele não fala com a gente aqui, não. Então, quer dizer, o empregador acreditando que lá na empresa era portas abertas, que as pessoas poderiam entrar em contato com ele, dar ideias e tal, e o trabalhador dizendo, não, isso não acontece aqui não. E a pergunta é, quem está errado? Muito provavelmente, culpa maior do empregador. Sim, culpa maior do empregador, porque é ele que é o principal responsável por criar essa ponte entre ele e os trabalhadores. Então, esse empregador tem que chegar aqui, chegar perto dos gerentes também, conversar com os gerentes, para que sejam criadas pontes, entre o empregador e os trabalhadores, para que ele não fique iludido. Não, estamos criando pontes, estamos tendo diálogo. Os trabalhadores falam, não tem diálogo nenhum aqui não. É só ele e meia dúzia de pessoas aí que são escolhidos, o resto ele nem olha na cara. Complicado, né? Mas infelizmente é a realidade em muitas empresas. O líder precisa desenvolver humildade. Vou até grifar isso aqui, que é muito legal. O líder precisa desenvolver humildade e curiosidade genuína no processo de aprendizagem. E isso requer que ele vá além da tradicional forma de liderar. Na verdade, muitas das pessoas que se chamam líderes não são líderes, eles são gestores. Eles estão gerenciando papéis, eles estão gerenciando processos, mas eles não estão liderando pessoas. Existe uma confusão muito grande em ser líder e ser gestor. Perguntinhas. Você conhece quando empregados que florescem no emprego enquanto sofrem emocionalmente? Você conhece isso? Gente que sofre e floresce emocionalmente? Dificilmente, né? Você já teve algum professor que confiou na sua capacidade de aprender mais do que você mesmo? Aquele professor que fala, não dou conta não. Não, você dá conta sim.
eu confio na sua capacidade. Olha, na prova tal você tirou boa nota. O cara ainda te dá um exemplo. Você fala, nossa, o cara tá ligado. E se você tem um professor assim, como ele influenciou na sua motivação e no seu esforço? Comente sobre isso aqui abaixo. Vai ser muito legal ler o seu comentário sobre isso. E também o item 3 fala sobre a segurança para contribuir, né? Segurança para ser incluso, segurança para aprender e agora segurança para contribuir. O terceiro estágio da segurança psicológica. Segurança para contribuir indica que a empresa nutre um ambiente que oferece respeito e permissão para a contribuição. Nós entramos no estágio de segurança para contribuir quando convidamos as pessoas para participar e contribuir como um membro ativo da equipe. Infelizmente, em empresas brasileiras, isso na área de segurança pouco acontece, mas em empresas estrangeiras acontece com maior frequência, que é as empresas que criam comitês para que os trabalhadores possam participar desses comitês de segurança. Então, a empresa cria comitês de segurança, comitês voluntários, o trabalhador participa se ele quiser, e ele é chamado a contribuir com as práticas de segurança naquele local. Tanto reconhecer os problemas, oportunidade de melhorias, como definir qual é a melhor forma de resolver aquele problema, e também, depois de implementada a solução, avaliar a eficácia, tudo isso feito por pessoas convidadas, trabalhadores convidados a participar de um time de segurança. Enquanto aqui na empresa, enquanto aqui no Brasil, a gente tem dificuldade até para fazer a CIPA funcionar, a CIPA que é obrigatória, lá fora existem comitês voluntários de segurança. Só para a gente ver o tanto que a gente está atrasado aqui no Brasil ainda em relação à segurança para contribuir. Conforme a pessoa demonstra sua competência, a organização deveria garantir mais autonomia para contribuir. É isso. A empresa demonstra competência e a empresa vai dando corda, né? A pessoa vai demonstrando competência e a empresa vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, vai dando mais espaço, vai dando mais espaço. E quanto mais a pessoa vai se sentindo livre dentro da empresa, vai sentindo que ele também faz parte daquela comunidade, né? Porque a empresa é uma comunidade. Quanto mais a pessoa sente que ela faz parte da comunidade, como um membro ativo, mais ela contribui. Quanto mais ela contribui, quem é que ganha mais com isso? A própria pessoa e muito mais ainda a empresa, que deixa de ter aquele trabalhador apenas um trabalhador cumpridor da sua tarefa, mas ganha naquele trabalhador um parceiro para o negócio, que é totalmente diferente. Quando a empresa convida a pessoa a participar de segurança do trabalho, né, análise de acidente, na CIPA, direito de curso, ela está focando em segurança para contribuir. E a pergunta é, sua empresa tem feito isso? A sua empresa tem chamado pessoas não profissionais de segurança para participar da análise de acidente? A sua empresa tem buscado dar para a CIPA a capacidade de contribuir? A sua empresa tem convidado pessoas para participar em direito de recusa? A sua empresa tem chamado pessoas para participar de análise de risco? A sua empresa tem chamado pessoas para ministrar no DDS? Talvez o próprio trabalhador ministrar no DDS, e não apenas a liderança e o técnico? Se a empresa faz isso, ela está fornecendo segurança para contribuir. Infelizmente, algumas empresas, os líderes agem com arrogância, com viés institucional, né, se diz agindo em nome da empresa, para prejudicar ou discriminar quem ousa uma ação nova ou uma ideia nova. E essas mesmas empresas ainda reclamam, não, porque o trabalhador é descomprometido, o trabalhador não tem visão de mundo, o trabalhador não quer contribuir com nada, a gente não pode contar com ninguém aqui na empresa. É sério isso? Quando, às vezes, a própria empresa, ela diminui o trabalhador, né? Como é que ela vai, a empresa mesmo, diminuir o trabalhador e querer que o trabalhador contribua com uma nova ideia? Simplesmente não vai acontecer. Um ambiente tóxico derruba a performance, porque a pessoa se preocupa com a sua segurança psicológica antes de se preocupar com a sua performance. Lembre-se, uma das necessidades básicas da pessoa
né? Lembra lá da pirâmide de Maslow, né? É a própria segurança. Primeiro eu me preocupo com a minha segurança, quando eu me sinto seguro, aí eu vou contribuir, né? Se a pessoa não se sente nem segura psicologicamente dentro do ambiente, como é que ela vai contribuir? Simplesmente sem chance. A segurança para contribuir emerge quando os indivíduos performam bem, mas o líder tem que fazer sua parte, fornecendo encorajamento e autonomia. Numa empresa onde existe segurança para contribuir, a pessoa é convidada a falar com os líderes e não somente a ouvir os líderes. Sacou a diferença? A diferença é muito grande. O livro também traz uma distinção muito interessante da zona azul e da zona vermelha. Ele diz que algumas empresas estão na zona azul e algumas estão na zona vermelha. Na zona azul é a zona boa, a zona vermelha é a zona ruim. A zona azul existe a colaboração. Na zona azul, na zona vermelha, existe a competição. Na zona azul, encorajamento. Na vermelha, o silêncio. Na zona azul, a confiança. Na zona vermelha, o medo. Na zona azul, as pessoas correm risco. Correm risco para melhorar os processos da empresa. Corre risco, o risco da inovação. Na zona vermelha, aversão total ao risco. Ninguém quer se arriscar, porque sabe que se errar, vai ter problema. Na zona azul, o feedback é rápido. Na zona vermelha, o feedback é lento e é filtrado, né? Só algumas pessoas que têm, feedback ainda é lento. Na zona azul, existe renovação e resiliência. Na zona vermelha, existe burnout. Na zona azul, existe estresse gerenciável. Na zona vermelha, estresse é debilitante. Na zona azul, autoeficácia. Na zona vermelha, autossabotagem. Por que que a pessoa se sabota? Porque primeiro ela está ligada na sua segurança. Depois que ela se sente segura, aí que ela vai contribuir. Na zona azul, criatividade. Na zona vermelha, conformidade. Cumprimento da lei, cumprimento dos padrões do procedimento, etc. E não se desvie do padrão, senão você vai ter problema. Perguntinhas capciosas. Você trabalha na zona azul ou na zona vermelha? Sua empresa é de zona azul ou é zona vermelha? Se você trabalha na zona vermelha, você poderia descrever a sua motivação em trabalhar nesse tipo de ambiente? Você é feliz genuinamente quando percebe o sucesso dos outros? Ou será que o sucesso dos outros na sua empresa te incomoda? E os líderes da sua empresa? O que você percebe? Que eles são felizes com o sucesso de outras pessoas? Ou você percebe que os líderes na sua empresa se incomodam com o sucesso de outra pessoa? Comentem, por favor, a gente quer saber. E vamos dar sequência aqui, a gente chega no quarto e último estágio. É a segurança para desafiar. Desafiar quem? Desafiar o status quo. Desafiar a mesmice. A empresa é um local com segurança para desafiar quando permite que o trabalhador desafie o status quo, desafie a mesmice, desafie de fazer sempre da mesma forma, sem apreensão ou risco de arranhar a reputação dele. Ah, Nestor, então quer dizer que eu tenho que deixar o trabalhador fazer de qualquer forma? Não. Calma. Nós até falamos que é preciso, às vezes, a correção, mas existem formas corretas de corrigir e existem formas erradas de corrigir. Essa que é a questão. E você precisa entender o contexto que aquele processo aconteceu fora do procedimento para você entender se o trabalhador tinha outra saída. Às vezes o trabalhador não tem outra saída a não ser sair fora do procedimento. E às vezes, em algumas empresas, quando elas possuem liberdade para desafiar o status quo, às vezes aquela saída do procedimento se torna regra. Às vezes a empresa mesmo descobre que aquela saída do procedimento ajudou a performar melhor. Então, aquela saída acaba se tornando a regra, e aí muda-se o procedimento. Mas em outras empresas, o procedimento é rei. Ele não muda de jeito nenhum e sempre tem que seguir pelo procedimento, mesmo se tiver outra forma mais rápido, mais fácil, mais segura. Sempre tem que seguir pelo procedimento, porque é o procedimento e pronto, acabou. E às vezes é assim porque o procedimento foi escrito por uma pessoa importante da empresa.
mas foi escrito por uma pessoa. De repente, outra pessoa tem uma visão que pode melhorar aquilo, né? Será que isso não deve ser levado em consideração? Item 2. No livro fala que o LinkedIn fez o estudo, inclusive ele deixa a referência, e analisou as habilidades interpessoais mais importantes para as empresas. Então, o LinkedIn fez o estudo e analisou as habilidades interpessoais mais importantes para as empresas. E qual habilidade você acredita que foi essa? Resposta é criatividade. Tinha que ter deixado fechado aqui, mas tudo bem. A resposta é criatividade. A criatividade foi a habilidade mais cobiçada pelas empresas. Mas será que o trabalhador tem tido liberdade para desenvolver a sua criatividade? Somente quando o trabalhador se sente livre, se ele sente a segurança psicológica, ele consegue utilizar essa criatividade. A criatividade vem de dentro para fora quando nós sentimos seguro para exercê-la. Lembre-se, como a gente já falou, a primeira necessidade básica é a segurança. Depois que a pessoa se sente seguro, aí é que ela vai contribuir. Quão livre você se sente para inovar se você não percebe algum nível de permissão a respeito ou ao redor de você? Se você não sente permissão para inovar, você vai inovar como? Se você olha para o lado, tudo que você vê é repreensão, você vai ter permissão para inovar como? Você vai se sentir seguro para inovar como? Difícil, né? Se eu tento algo e não tenho a minha cabeça cortada, eu tento novamente. Mas, se a minha cabeça é cortada, eu mantenho as minhas ideias comigo mesmo. Né? Isso eu tirei literalmente aqui do livro. Né? E é muito interessante essa definição, né? Cabeça cortada. Né? Se tem a cabeça cortada, a pessoa não tenta de novo. Se a pessoa tenta algo novo, mas não tem sua cabeça cortada, ela tenta novamente. Estamos falando aqui de processos de inovação, de tentar fazer diferente. Olha que interessante esse trecho aqui. Um clima aberto de segurança para desafiar permite à organização circular o conhecimento de baixo para cima e também de cima para baixo. Você vê, normalmente, né, nas empresas, só há conhecimento de cima para baixo. Em boa parte das empresas, só há de cima para baixo. Mas sabemos que a maior população da empresa está onde? Está embaixo, não está em cima. Mas se essa população de baixo tiver liberdade para influenciar, você percebe o potencial disso? Uma empresa tem, sei lá, 10 pessoas na liderança e tem 300 embaixo. Se essas 300 de baixo puder contribuir, né, com novas ideias, você consegue perceber o potencial que isso dá para a empresa? A nível de competitividade mesmo? Porque aí não é só os 10 que vão pensar o negócio, mas além dos 10, vocês vão ter várias pessoas nessas 300 que também vão pensar o negócio. Se a empresa da liberdade, pelo menos 200 também vão pensar o negócio. Vão se envolver com o negócio. Vão sentir que a empresa é delas também. E aí é que vem a inovação. Mas isso não é tudo, né? As ideias de baixo poderiam ser adaptadas à realidade da empresa, mas isso não é tudo. Empodera a equipe para serem curiosos e criativos. Então, as ideias de baixo podem ser adaptadas à realidade da empresa, né? A empresa não precisa adotar todas as ideias que chegar. Não. Selecionar aquelas ideias, trabalhar elas para ficar conforme a realidade da empresa e adotar. Não dá para adotar todas as ideias. A gente não faz isso nem na nossa vida. Né? A pessoa, quando está na construção de casa, por exemplo, tem várias ideias que você avalia e descarta. Então, como é que uma empresa vai adotar todas as ideias? Não vai acontecer. Mas algumas ideias, dadas pela base dos empregados, pelos 300, podem ser adaptadas e podem transformar o negócio da empresa. Lembre-se o que a gente disse lá no início. As empresas hoje competem por inovação. E a inovação só vem de gente. A inovação não vem de máquina. O processo de desafiar o status quo normalmente injeta certa dose de conflito e confronto e uma certa dose de caos, né? Só tem fogo no atrito, né? Só tem crescimento na dor. Então, crescer dói, é desconfortável, mas é necessário. E nas empresas isso também acontece. A empresa ela cresce no desconforto. Não é fácil para a Amazon crescer como ela cresce. Não é fácil, por exemplo, para Casas Bahia, que tem tudo quanto é lugar, crescer como ela cresceu nos últimos anos.
Crescimento no desconforto. É estar o tempo todo confrontando as suas verdades internas. Será que isso é verdade mesmo? Será que não é hora de mudar? Onde há medo de censura ou punição, quando o conflito intelectual se torna pessoal, quando o medo se torna um motivador, o processo de desafio entra em colapso e a empresa mantém o silêncio. Então, onde há medo, onde há censura, onde há punição, onde há conflito intelectual, quando tudo na empresa é o medo, todo mundo tem medo até de falar, né, o processo de desafio entra em colapso e as pessoas simplesmente se mantêm silenciadas. As organizações que criam um ambiente de segurança ao desafio ganham vantagem competitiva, porque estão aptas a acelerar o processo de inovação. Foi justamente aquilo que a gente falou lá no início, né? A empresa, hoje, o único fator de competitividade dela é a inovação. E a inovação vem de novas ideias. E novas ideias vêm de liberdade. E se não tem segurança psicológica, não tem liberdade. Se não tem liberdade, não tem novas ideias, não tem inovação e a empresa simplesmente pode quebrar. Então, as organizações que criam um ambiente de segurança ao desafio ganham em vantagem competitiva, porque estão aptas a acelerar o processo de inovação. Pergunta: você percebe certa dose de paternalismo ou excesso de proteção na sua empresa? Não, você não pode inovar, não pode inovar porque não vai dar certo, porque a gente quer te proteger, né? Você não pode ficar pensando assim, pense em você mesmo, está pensando muito amplo, cuida da sua vida, né? Você vai se machucar desse jeito, você tem que ficar só na sua. Paternalismo, um excesso de proteção por parte da empresa. Na sua opinião, a falta de segurança ao desafio torna as pessoas desmotivadas e isoladas? Ou você acredita que as pessoas devem ser dirigidas o tempo todo sem nenhuma dose de autonomia? Reflita sobre isso, meu jovem, minha jovem. E, se você quiser, deixe um comentário a respeito. Bibliografia utilizada, você viu lá no início, a gente falou do Valdez Ludwig, o vídeo dele no programa Sem Censura, vou deixar o link na descrição, vale muito a pena. E os 4 estágios da segurança psicológica, definindo o caminho para a inclusão e para a inovação. Massa, não é? Muito legal, muito legal. Será que a sua empresa está pronta? Será que a sua empresa está fazendo o mínimo necessário? E se não está, será que você pode ajudar? E como você pode ajudar? Talvez passando esse vídeo para os líderes da sua empresa, talvez fazendo um relatório baseado nesse livro, né, e nesse vídeo aqui, né? Pode assistir o vídeo, fazer algumas anotações, levar para a sua empresa. Quem sabe? Nestor, mas na minha empresa eu não tenho liberdade nenhuma, não me sinto incluído, não tenho liberdade para aprender, não tenho segurança para contribuir, não tenho segurança para desafiar, eu vou ficar calado. Então, infelizmente, é o que resta. Mas na sua empresa tem pelo menos o mínimo de liberdade, por que não levar essas ideias para a alta direção da sua empresa? Pode dar certo, de repente dá certo. E aí pode ser o começo da mudança aí nos seus ambientes de trabalho. Só tem fogo no atrito, meu filho. E às vezes, para crescer, tem que atritar. E às vezes vai ser desconfortável. Mas crescer é necessário, né? Se a empresa não cresce, ela pode morrer com o passar do tempo. A estagnação, a falta de oxigenação de novas ideias, de novos negócios, pode fazer o mercado da empresa simplesmente desaparecer. Quantos mercados você já viu desaparecer nos últimos tempos, não é verdade? Você tinha datilografia, hoje não tem mais. Antigamente tinha as locadoras de vídeo, hoje não tem mais. Muitas empresas e muitos municípios tinham cobrador de ônibus, hoje não tem mais. O mundo está mudando. E é preciso ter segurança psicológica para poder inovar, para poder crescer, para fazer como o livro, né? Criar um caminho para a inclusão e para a inovação.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Estamos cumprindo o que prometemos, falando sobre os 4 estágios da segurança psicológica. Um caminho para a inovação e para o crescimento. Se gostou do vídeo, curte aí, se inscreva em nosso canal e a gente se vê.